Você já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Divertidamente é um dos grandes clássicos da Pixar. Fez um sucesso tremendo quando lançou e até hoje continua um filme incrivelmente bom, tanto no quesito de animação quanto no quesito de história. A maneira como eles exploraram e explicaram a mente humana de uma forma tão lúdica e simples é simplesmente fantástica. Particularmente, eu fiquei com medo quando anunciaram Divertidamente 2, porque mexer em uma obra tão perfeita requer um cuidado redobrado. E quando eu vi que iam adicionar novas emoções, fiquei com ainda mais medo do filme ficar confuso e meio desconexo se comparado ao primeiro. Mas pra minha alegria, a continuação foi impecável. E mesmo ainda preferindo o primeiro, não acho que o segundo filme ficou pra trás. Diria até que ele conquistou o mesmo nível e deu uma aula de como fazer uma boa continuação. E é por isso que eu precisava falar sobre esse filme. Acho que tem muita coisa bacana que dá pra tirar dessa trama. E eu acredito que de todos os novos elementos apresentados nessa continuação, duas coisas se destacam, que é o senso de si e a ansiedade. O senso de si tem uma lógica parecida com as ilhas feitas das memórias bases que é apresentada no primeiro filme, só que de uma maneira um pouco mais requintada. No primeiro filme, as memórias mais significativas davam origem às ilhas que sustentavam o que a Riley era e o que ela fazia, tanto que quando ela começou a perder essas suas bases ao longo do filme, ela passava de uma maneira contrária ao que ela costumava antes das ilhas desabarem. E nesse segundo filme, esse conceito se repete, porém ele é ampliado. O senso de si não é formado apenas por memórias muito importantes da vida da Riley. Ele é construído de pouquinho a pouquinho todos os dias, combinando várias memórias e experiências que resultam em uma visão mais concreta do que a Riley tinha de si mesma. E nesse caso, era a visão de que ela era uma pessoa legal. Só que é aí que temos que falar sobre a grande antagonista desse filme, a ansiedade. Falando um pouco da vida real, a ansiedade é um sentimento natural do ser humano. E ele por si só não é ruim, inclusive é necessário para que possamos sobreviver. Há milhares de anos atrás sobreviviam quem tinha mais habilidades para lidar com os perigos da Idade das Pedras, e aqueles cautelosos eram especialmente bons em sobreviver. A capacidade de imaginar vários cenários e de ter cautela nos ajuda a analisarmos e tomarmos as melhores decisões com base nas informações que temos no momento e na nossa imaginação. Mas é claro, devemos definir bem uma distinção entre a ansiedade, um sentimento natural que pode ser benéfico ao ser humano, do transtorno de ansiedade, que tem potencial de ser extremamente paralisante. Voltando pro filme, a ansiedade chega junto da puberdade da Riley. E ela chega bem naquele conceito de sentimento que quer ajudá-la a pensar nas possibilidades possíveis para que ela possa se planejar para o futuro. Inclusive, a ansiedade acaba agindo muito parecido com a alegria no primeiro filme, achando que só ela sabia o que era melhor para Riley e achando que ela deveria tomar o controle da situação, uma vez que a Riley estava prestes a passar por mudanças significativas em sua vida, com seus melhores amigos indo embora e ela tendo que enfrentar sozinha uma nova escola e um novo time de hóquei. E essa necessidade de tomar o controle da situação fez a ansiedade mandar as outras emoções para fora da sala de comando, deixando ela apenas com essas novas emoções que a Riley ainda não sabia lidar direito. E ela também manda embora o senso de si que já estava muito bem estabelecido na mente dela. Nisso, a ansiedade começa a querer criar um novo senso de si para a Riley, baseando-se nas possibilidades ruins que iam aparecendo de acordo com que o filme se desenrolava. Um pouco mais pra frente na trama, vemos uma sala de criar possibilidades catastróficas, que era onde a ansiedade tirava seus cenários apocalípticos. E quando as outras emoções encontram esse centro de criar tragédias, elas começam a interferir nas criações dos funcionários da mente da Riley. E de fato, essa é uma maneira muito interessante de se lidar com a ansiedade, porque ao mesmo tempo que podemos ter nossas mentes inundadas de possibilidades ruins, também podemos imaginar cenários onde as coisas saem como a gente queria, ou até melhores do que a gente poderia imaginar. Isso é bem complicado para quem tem uma mente ansiosa, até mesmo por essa questão de não conseguirmos enxergar as possibilidades boas da situação quando estamos no meio do olho do furacão. Mas conseguir tirar os focos das coisas ruins pode ser uma importante ferramenta para diminuir as preocupações geradas pela ansiedade. Avançando um pouquinho mais na história, vemos a Riley determinada a impressionar a treinadora do time do terceiro ano para conseguir entrar para a equipe e não ficar sozinha nessa nova fase. Enquanto isso, as outras emoções ainda estão tentando voltar para a sala de controle, e depois de quase desistirem, elas têm a ideia de voltar para lá usando o caminho do senso de si. Só que isso acarretava nelas tendo que inundar a mente da Riley de memórias que elas estavam tentando se livrar, o que poderia causar uma deturpação na identidade da Riley. Mas como elas não tinham muitas opções e a Riley já tinha perdido seu senso de si, elas acabam arriscando. Saindo um pouco da mente, durante o jogo, a Riley acaba ficando tão cega pelo desejo de vencer que acaba trombando e derrubando uma de suas amigas, o que gera uma suspensão temporária dela do jogo. E é nesse momento que tudo o que tinha pra dar errado, dá errado. Como a ansiedade só queria ajudar a Riley, ela quebra quando percebe que suas tentativas apenas deixaram ela pior. Então ela começa a fazer de tudo para consertar a situação, e começa a se mover rapidamente para tentar reverter o que ela tinha causado. E isso gera uma crise de ansiedade na Riley. Sua mente fica muito cheia, o coração dela cerola e ela fica sem conseguir respirar direito. E só quem já teve um ataque de ansiedade sabe quando essa sensação é desesperadora. A gente sente que vai ir de Rose Quartz a qualquer momento. E é nesse ponto que chegamos no ápice do filme.
A alegria, raiva, nojinho e medo conseguiram voltar para a sala de comando e ao chegarem lá, se deparam com essa crise de ansiedade, que nem as outras emoções que estavam ajudando a ansiedade conseguem parar. Então sobra para a alegria tentar acalmar a ansiedade, e é isso que ela faz. Dá pra ver um claro amadurecimento da alegria de um filme pro outro, e fico feliz que eles não descaracterizaram a personagem. Mesmo com todos os motivos para ela querer chutar a ansiedade dali, ela mostra uma compreensão muito grande da situação, e ela entende que a ansiedade só queria o bem da Riley, mas que essa obsessão com o futuro imaginário já tinha ido longe demais, e ela consegue fazer a ansiedade perceber isso e parar o que ela estava fazendo, mas já era tarde demais para que tudo voltasse a ser o que era antes. A única coisa que restava para eles era que o senso de si original voltasse para o seu lugar, mas mesmo colocando ele lá, não adiantou, porque a Riley já tinha mudado. Aquela versão dela que eles queriam salvar já não existia mais. Mas vocês se lembram que eles jogaram um monte de memórias indesejáveis no senso de si da Riley, né? Então, essas memórias acabam dando origem a não um único senso de si, mas a várias versões desse senso que ainda eram a mesma pessoa. Um pouco confuso, admito, mas faz bastante sentido. Acho que é impossível nos definirmos por apenas um aspecto de nossa personalidade. Nós temos lados bons e ruins. Podemos ser gentis e engraçados, mas também egoístas e incompetentes. Todos os nossos erros e acertos nos constroem um pouco todos os dias. Nossos defeitos não são partes que devemos ignorar. Devemos ter tanta atenção a eles quanto às nossas qualidades. Mas é claro, não devemos deixar que esses defeitos apaguem nosso lado bom. E foi exatamente isso que conseguiu tirar a Riley daquela crise. Perceber que ela era uma pessoa legal, apesar de talvez ainda não ser boa o suficiente para entrar no time. E que apesar das possibilidades horríveis que poderiam acontecer, que ainda existiam coisas boas e aspectos positivos que poderiam se realizar. Se vocês pararem para analisar, tanto o primeiro quanto o segundo filme carregam a mesma estrutura narrativa. Nós temos o que dá base a Riley sendo perdida por algum evento, ela perde o contato com algumas de suas emoções, passa por uma jornada interna e externa, e no final ela cresce e se torna uma pessoa multifacetada e mais complexa. E eu não acho que essa repetição foi preguiça ou coincidência, mas acredito que isso foi para demonstrar que sempre é necessário darmos atenção a todas as nossas emoções e vivências, porque através disso podemos evoluir e crescer enquanto pessoas. A jornada do primeiro filme foca muito mais na família. Já no segundo, as amizades e as relações sociais são a prioridade. Tanto que a área da família tinha ficado minúscula. Porque é isso que acontece durante a vida. Nós vivemos mudando nossas prioridades, focando em coisas diferentes ao decorrer do nosso amadurecimento. E nessa vamos explorando novas emoções e aprendendo a lidar com elas da melhor maneira possível. A ansiedade não é uma vilã. Ela pode inclusive ser uma aliada se a gente souber como controlá-la e quando usá-la. Algumas fases de nossa vida exigem mais sentimentos que outros. E tudo bem, sempre estamos mudando e adicionando coisas novas ao nosso senso de si. Ninguém precisa ter pressa para se definir. Vá no seu tempo e se permita sentir suas emoções de acordo com suas necessidades. Eu tenho certeza que um dia você vai saber exatamente quem você é. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, espero que tenham gostado do vídeo. E escrevam aí nos comentários se vocês gostariam que eu falasse de outros filmes e animações aqui no canal. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para o meu Divertidamente da Alegria ficar feliz. De qualquer forma, até o próximo vídeo. Bye!